Nação corintiana, começando aqui o vídeo, né, falando um pouco aqui do Renato Augusto, que perdeu totalmente espaço lá, mas o que o Renato Augusto tem a ver com o Corinthians, né? O cara, a gente tem um carinho muito grande por ele, né, cracaço de bola, né, por mim teria continuado esse ano, né, no Timão, pelo menos lá compondo elenco, antes de mandar todo mundo embora, mas a notícia que saiu aqui é que ele está sendo especulado para jogar no Santos a próxima temporada. Eu acho bacana, porque a gente vai conseguir ver mais um pouco do futebol dele em campo. Eu sou fãzaço do futebol do Renato Augusto, né? A notícia em si não tem muito aqui com o Corinthians, mas por ser muito fã, né, do Renato Augusto, desejo toda sorte para ele, que ele consiga aí trilhar os seus caminhos aos seus 36 anos, que ele consiga pelo menos se aposentar, meio que pelo menos em média, né? A gente fala em alta, né? Mas em alta o cara nunca se aposenta, raro, mas em média ali. Seria muito bom ver o futebol dele aí novamente aí na Zona A, na Série A do Brasileirão. Se você concorda, né? Você gosta do Renato Augusto, deixa um comentário aqui de gratidão, ou Renato Augusto, ou R8 aqui nos comentários, né? Porque o cara marcou história no Timão. Algo que eu queria conversar com vocês aqui é sobre o Pedro Raul, né? Já trouxe um vídeo dele aqui há um tempo atrás. Cara, é bizarro essa notícia, assim. É um negócio que quem fez, assim, tem que ver esses caras, tem que pegar esses caras e eles que tinham que ser responsáveis por isso. Olha isso aqui, ó. A multa a multa rescisória, tá? Se alguém quiser contratar o Pedro Raul. Olha isso, cara. É bizarro, é bizarro. Se alguém quiser contratar o Pedro Raul, multa rescisória, 300 milhões de reais para o mercado brasileiro e 100 milhões de euros, que dá é o dobro, né? Para fora é o dobro, 600 milhões de reais para o mercado internacional. É a mesma multa que o Rodrigo Garro. Cara, assim, eu não consigo entender quem faz esse tipo de negociação no Corinthians. Eu queria saber, esse cara ele é palmeirense. Eu não tenho dúvida que esse cara ele tá infiltrado no Corinthians, ou ele é palmeirense, ou ele é São Paulino. Não é possível uma coisa dessa, não é possível. O cara firmou a multa de mercado europeu de 600 milhões de reais para Pedro Raul, 650 milhões. É um número assim, cara, que só pode parecer piada com a nossa cara, assim. Se eu tivesse uma máscara de palhaço aqui, eu colocaria, porque é cada coisa que a gente Corinthians, aí você fala, que a dívida do clube tá enorme, que a dívida do clube tá explodindo por causa de negociações como essa aqui, ó. Isso, quase meio bilhão, mais de meio bilhão de reais para a multa rescisória. Cara, quem vai querer pagar 700 salário pra esse cara? Quem vai querer esse cara emprestado no clube, sabe? Falando do futebol dele, tá, pessoal? Quem vai querer o Pedro Raul compondo o seu elenco? Quem é o clube que tá imaginando ano que vem o Pedro Raul vai pôr a 9 e vai resolver aqui no meu clube? Quem tá pensando, cara? Só se for na Várzea que tem aqui perto de casa. Aí ele vai poder jogar lá, né? Muito bem. Mas tirando isso, cara, assim, é lamentável. Lamentável isso. Não tô falando que alguém vai ter que pagar esse valor nele pra ele sair, tá? O clube se protegeu, cara, mas você assistir todo o futebol dele, nem na época do Goiás lá, ele valia essa multa rescisória aí. E eu vou falar pra você, viu, meu? Eu trouxe aqui uma notícia do Lucas Veríssimo, né, que ele estaria voltando pro Corinthians. Esse Lucas Veríssimo aqui, ele saiu porque ele foi muito mercenário, né? Teve gente que falou que não, que eu tô confundindo com outro jogador e tudo. Mas não, cara, ele foi mercenário, tá? Surgiram uma proposta lá de dinheiro, tinha uma brecha no contrato, ele picou o pé. Ele já tinha uma proposta verbal, né, com Augusto Melo, isso foi palavra do nosso presidente, do Augusto Melo. Né? Então tinha uma brecha lá, colocaram um caminhão de dinheiro, ele foi, pessoal. Né? Pelo que eu lembro, foi isso daí que aconteceu com ele, né? Ele mercenário, lógico, um baita zagueiro, quer voltar pro Brasil ano que vem, é bem-vindo aqui? Então essa foi a pergunta que eu fiz. Se ele seria bem-vindo novamente no Corinthians, porque ele virou as costas. Você lembra lá, acho que eu não estou enganado, mas na apresentação da Vai de Bet é ele que tá com a camisa lá. Vai de Bet, ele, o Fagner e o Yuri Alberto com o cabelo loiro. E na outra semana ele mete o pé, entendeu? Ele tava acertando lá o contrato dele, né? Ele veio machucado pro Corinthians, treinou, né? Pegou condicionamento e aí depois ele meteu o pé. Entendeu? Foi lá pra Zaraba ganhar os milhões dele lá com a brecha que tinha no contrato. Ah, foi culpa do Augusto Melo que não fez o contrato antes. Tudo bem. Mas que ele, se ele tivesse fechado com o Corinthians mesmo, ele tinha ficado. Não teria ido embora. Não estaria com pretensão de voltar agora pro Coringão. E aí, essa semana o Corinthians se prepara, né, pro jogo da vida. Semana muito decisiva.
jogo mais importante, acho que do ano pro Corinthians é esse. Todo jogo a gente fala isso, né? Mas é isso, pessoal, contra o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense né, direto, uma concorrência direta ali do Corinthians. Então, é um jogo muito importante para a escalação, né? O Corinthians vai, aqui é a provável escalação do Hugo Souza. Não vou falar do Hugo Souza, já reagiu, já viu as notícias do Hugo Souza. Eu acho que não faz sentido ficar falando mais do Hugo Souza aqui, todo mundo já sabe, né? Por mim, não pagaria a multa e ia pras cabeças, porque isso aí é jogo de guerra, né? Eu falando que não ia falar, mas tô falando. Mas o Flamengo, né, já tá 2-0 pro Flamengo nessa conta aí. O Corinthians tem que pagar 2 multas já, né? Então o Flamengo quer ficar espetando, entendeu? Então eu não pagaria e iria pra justiça. Era. Eu duvido que por causa de uma cláusula dessa eles conseguem cancelar a compra ou a venda. Como que o Hugo Souza quer ficar no Corinthians? Então, é isso. Vamos aqui ver a escalação. Hugo Souza, sem pagar multa, diga-se de passagem, tá? Fagner, né? André Ramalho, Kaká e Matheus Bidu. Aí no meio de campo, o José Martinez volta, né, da seleção. Breno Bidon, Carrillo, Garro, Romero, Memphis Depay ou Thales Magno. Eu acredito que já entre com Depay, não tem que ficar com Depay. E Yuri Alberto no ataque. É o time, é o esquadrão aí que vai tirar o timão da zona da degola. Ó, o Corinthians ganhando aqui, o Corinthians tá com 29 pontos, certo? O Corinthians ganhando, ele vai a 30, 31, 32, passando o Atlético Paranaense. É um confronto direto, levando em consideração que o Atlético Paranaense também tem 2 jogos a menos do que o Corinthians. Precisa ganhar, cara. Precisa, porque já tá desencostando aqui, ó. 34, 34, entendeu? Não ganhar essa e o Juventude ganhar, por exemplo, já começa a despregar ali, sabe? Quem tá saindo da zona de rebaixamento. Então, é um jogo, cara, que a gente precisa dar a vida ali pra ganhar esse jogo contra o Atlético Paranaense. Crava aqui os resultados aqui, porque quem acertar, vou trazer o nome aqui no próximo vídeo, eu cravo 3-1 pro Coringão, certo? 3-1 pro Corinthians e o Depay vai fazer um gol, hein? Vou colocar o corte aqui de eu falando aqui no próximo vídeo, certo? Pessoal, se inscreve aí no canal, né? Quem não se viu ainda, dá aquela moral, né? Não custa nada, curte aqui o vídeo. Logo nós voltamos com mais notícias, informações, tudo sobre o Corinthians aí, se Deus quiser, tá bom? Valeu!